E aí, pessoal, tudo bem? Iniciando aí, né, mais uma história da radiologia. E hoje a gente vai estar falando aí sobre a história da radioterapia. O campo da radioterapia, né, é um campo de grande importância no ramo da radiologia, porque trata-se de uma área específica para o tratamento. Quando eu falo a palavra radioterapia, especificamente eu estou falando tratamento através da radiação. Então eu tenho rádio, que vem de radiação, e terapia, que vem através, de terapia, tratamento. E nós vamos estar abordando hoje sobre a história da radioterapia e a importância da radioterapia para as pessoas. Porque, especificamente, 100% dos nossos pacientes serão pacientes onde nós vamos atender, pacientes que vêm aí com, histórico de câncer. Em 1898, na França, aconteceu a descoberta da radioatividade pelo casal Curie, tanto Marie Curie quanto Pierre Curie, e também por Becquerel, Antoine Henrique Becquerel. Tanto Marie Curie quanto Pierre Curie, contribuíram muito para, essa descoberta da radioatividade. Saber que, tanto a radiação X quanto a radiação gama são radiações, por exemplo, que têm um alto poder de dose de radiação, um alto poder de carga. Nós temos outras radiações também, por exemplo, como raios alfa, raios beta, que também têm um poder de radiação muito alto, só que o seu poder de penetração na matéria é mais limitado, tá? Então, logo após a descoberta dos raios-x por Röntgen, em 1896, aconteceu a aplicação da radiação para fins terapêuticos, aonde, tá? Isso aconteceu em Chicago, nos Estados Unidos, para tratamento de um tumor no estômago. Esse procedimento realizado por Emil Grubb. Então, iniciou-se, logo após a descoberta do Röntgen, nós tivemos aí aplicações utilizando radiação para fins de terapia. Tá? Então, essa aplicação terapêutica, da radiação eletromagnética passou a ser chamado de tele-Röntgen Gamma terapia, que foi o nome que se deu a esse procedimento, sendo o início do que nós chamamos de radioterapia externa. Quando eu falo radioterapia externa, por quê? Porque o campo da radioterapia, por exemplo, ele é dividido em duas partes. Tanto a radioterapia, que nós chamamos de bracterapia, que é um procedimento hoje muito comum realizado para pacientes que possuem algum tipo de tumor, onde aplica-se um material radioativo para aniquilar esse tumor de forma interna, e a teleterapia. Quando eu falo teleterapia, quer dizer o quê? Que eu estou realizando as sessões de radioterapia, que é comumente utilizado hoje na radioterapia. Vamos supor, um paciente tem, por exemplo, um determinado câncer. E esse câncer ele necessita passar por 30 sessões de radioterapia. Então são 30 sessões de teleterapia. Como protocolo, por exemplo, de tratamento contra o câncer de mama, que foi a última aula que a gente abordou, falando sobre a importância da mamografia, câncer de mama e etc. Tá? Só para vocês observarem, o protocolo de terapia para um câncer de mama, por exemplo, em radioterapia, eles sugerem fazer em torno de 30 a 36 sessões no mínimo. Entendeu? Então, quando eu falo sessões, quer dizer o quê? É onde a radiação ela vai incidir no tecido, tá? Isso durante 30 vezes, 30 sessões, até poder aniquilar toda a, a, a- todo o tumor que está ali. Então, é um procedimento que é bem, que traz aí os seus efeitos biológicos para o paciente, onde nós temos a maioria dos pacientes que apresentam, por exemplo, a própria dermatite, a queimadura, por exemplo, que é um efeito biológico somático imediato, tá? Mas lembrando que, em cima dos estudos e protocolos da radioterapia, é utilizado esses procedimentos para aniquilar um tumor maligno. Então a gente utiliza essa ferramenta dentro aí da balança do risco-benefício, ok? E a utilização da radiação interna, que eu falei para vocês que hoje é chamado como bracterapia no organismo, foi chamada de Curie-terapia, sendo, o início do que nós chamamos aí da bracterapia, o início da bracterapia, ok? Então, no século XX, surgiu os primeiros, aparelhos
né, produtores de raio-x terapêutico, que vocês estão vendo aqui. Então, surgiram os primeiros aparelhos de raio-x produtores, né, aparelhos produtores de raio-x para fins terapêuticos, e na década de 30 surgiu as primeiras bombas de cobalto. Quando eu falo bomba de cobalto, é muito importante vocês observarem que eu tenho aqui a estrutura de um aparelho, né, de radioterapia, que hoje esse aparelho é chamado de acelerador linear. Isso quer dizer o quê? Esse aparelho acelerador linear, a principal parte do aparelho está nessa região superior que vocês estão observando aqui. É onde fica, né, armazenado todo o processo e toda a produção da radiação. Nos aparelhos de hoje, por exemplo, nós não temos nenhum elemento radioativo armazenado nesses aparelhos. Mas como nós estamos falando sobre a história da radioterapia, é importante a gente salientar que esses aparelhos eram antigamente chamados de bombas de cobalto. Por quê? Porque no interior do seu cabeçote nós tínhamos, por exemplo, elementos radioativos como cobalto 60, nós tínhamos cobalto 60, nós tínhamos aqui também o césio 137, tanto o cobalto 60 quanto o césio. Tá? A grande diferença entre o cobalto 60 e o césio é a questão da meia-vida. Tá? Por quê? Porque o césio tem uma meia-vida muito longa e o cobalto, em relação ao césio, tem uma meia-vida menor. Mas o poder de ação da radiação entre as duas matérias, a gente percebe, entre os dois elementos radioativos, a gente sabe que o césio ele, né, tem um emissor de radiação gama, assim como o cobalto também emite radiação gama, tá? Aonde a única diferença entre eles está na meia-vida. Quando eu falo meia-vida, quer dizer o que, pessoal? É a metade do tempo para perder a força desse elemento radioativo. Então, o cobalto 60, a meia-vida dele é mais ou menos em torno de 5,9 anos, por exemplo. Já o césio 137 é quase 30 anos. Então, o que, que acontece? Com 6 anos depois, é esse elemento radioativo que está aqui dentro, que é o cobalto 60, por exemplo, ele vai perder a metade da sua força. Já o césio 137 não, ele demora 30 anos para perder a metade da sua força. Tá? A exemplo, né, do que nós temos aqui em Goiânia, por exemplo, que esse elemento radioativo do césio causou um grande acidente radioativo aqui em Goiânia. Então, só para vocês terem uma ideia da força desse elemento que é o césio 137. Então, esses aparelhos, né, que eram chamados como bombas de cobalto, mas não só porque tinha cobalto aqui dentro, mas também porque tinha o elemento césio também, poderia também ter o elemento césio, esses foram os primeiros aparelhos com emissão de gama, tá? Tais aparelhos que a gente tem aí, né, que eram chamados de bombas de cobalto e que hoje, dentro da radioterapia, esses aparelhos são chamados de acelerador linear. Então, logo, né, depois que teve o desenvolvimento da radioterapia, surgiu também aí, né, alguns métodos para tratamento, né, de algumas cirurgias, de alguns procedimentos, né, entre eles um procedimento que é realizado até hoje de grande importância, tá? De grande importância, que é a radiocirurgia. Quando eu falo radiocirurgia, é uma cirurgia realizada através do elemento radioativo que está aqui, ou da produção né, da radiação, porque quando eu falo produção da radiação, porque os aparelhos de hoje realizam a produção da radiação de forma artificial, e os aparelhos antigos tinham, né, os elementos radioativos. Então, o que acontece? Se baseando lá em 1950, tá? Essa radiação, por esse elemento radioativo que estava aqui, o que acontece? Essa radiação, ela saía do aparelho, né, atravessava a estrutura anatômica do paciente para poder aniquilar um determinado tumor na região encefálica do paciente. Vocês estão observando aqui uma espécie de gaiola. Essa gaiola serve para quê? Para imobilizar a região da calota craniana do paciente. Então, muitas vezes o paciente, né, ele não poderia movimentar sequer 1 centímetro para a direita, 1 centímetro para a esquerda, justamente para não atrapalhar ali, né, o direcionamento desse feixe de radiação.
Então, por isso que fazia uma imobilização bem agressiva no paciente, da forma que vocês estão vendo, e em cima dessa mobilização, realizava ali o feixe de radiação, direcionando ali a radiação diretamente no tumor, para que aniquilasse essa região. Aí tá. Muitos perguntam, pô, professor, mas essa radiocirurgia, que foi um método desenvolvido no ano de 1950, né, pelo professor Larleskel. Esse procedimento, por exemplo, ele não poderia ser realizado de forma, por exemplo, invasiva? Sim, antigamente realizava muitas cirurgias, principalmente para dissecação de tumor, de forma invasiva. Só que hoje, quando a gente pega hoje na real situação que nós temos na medicina, na tecnologia de forma geral, existem estruturas na região encefálica, por exemplo. Quando eu falo encefálica, né, a região da nossa calota craniana, do nosso encéfalo, que está dentro da calota craniana, né, onde faz parte ali o cérebro, né, nós temos o cérebro, nós temos cerebelo, nós temos regiões sensíveis como ponte, bulbo, que são regiões anatômicas. Então isso quer dizer o quê? Que quando eu tenho um tumor localizado numa região muito sensível, tá? Infelizmente, o ato cirúrgico ele acaba sendo contraindicado, tá? Justamente porque os efeitos adversos que pode acontecer, né, em cima dessa cirurgia é muito alto, ou seja, são regiões sensíveis. Muitas vezes o tumor está próximo a uma região aonde essa região ela tem um controle do movimento peristáltico, por exemplo, a região do bulbo, né, região do cerebelo. Essas regiões são regiões muito sensíveis, onde um paciente, quando ele possui um tumor nessa região, a realização de uma cirurgia nessa região é muito arriscada. Então, muitos médicos, muitos radioterapeutas, muitos médicos neurocirurgiões, por exemplo, eles optam, né, a realização da radiocirurgia. E a radiocirurgia hoje é um dos melhores métodos de realização de dissecação de tumor nessas regiões sensíveis, porque eu consigo através da radiação, né, através da radiação, emitir a radiação lá no tumor, aniquilar esse tumor através da radiação, tá? E obter aí uma resposta mais apurada, melhor. E o mais importante, esse procedimento ele não é invasivo. Então quer dizer o que? O paciente ele não corre risco de ter uma infecção, não corre risco de ter uma meningite, por exemplo, correlacionado, por exemplo, né, à infecção hospitalar. Ok? Então é um procedimento que é utilizado até hoje de grande importância e que os profissionais de radiologia como vocês, né, terão que estar bem aptos para poder operar bem esse aparelho na realização desse procedimento. Logo na década de 60, surgem os primeiros aparelhos que nós chamamos hoje de acelerador linear. Tá? Esse acelerador linear que vocês estão observando aqui, tá? É um aparelho que emite apenas elétrons. É como se fosse um aparelho de raio-x. Por quê? Porque ele vai emitir apenas feixe através dos elétrons. Então esse aparelho, eu posso desmontar ele, eu não tenho césio, eu não tenho cobalto, eu não tenho nenhum elemento radioativo. Diferente dos aparelhos antigos, né? Os aparelhos antigos, eles tinham, por exemplo, a base de cobalto, eles tinham a base de césio, tá? E nada mais do que nós, goianos, para saber da história do que realmente aconteceu em Goiânia com o acidente radioativo, se tratando, por exemplo, de uma cápsula, de um aparelho de radioterapia que tinha no interior dele césio-137. Então, só para vocês terem uma ideia, a grande evolução que nós tivemos, por quê? Porque nós não precisamos mais dessa radiação nuclear, que é o césio, e nós realizamos todo o procedimento utilizando feixe de elétrons. E esse feixe de elétrons, todo o processo de produção de radiação, ele é feito de forma artificial. Então eu tenho aqui esse aparelho que não tem césio, não tem cobalto. Esse aparelho ele é chamado de acelerador linear. Ok? E, né, eu tenho aqui alguns tipos de terminologias comuns utilizadas na radioterapia, que com certeza vocês precisam ter conhecimento, porque é o perfil de pacientes que vocês vão estar atendendo, né, no dia a dia de vocês.
Então, alguns tipos de terapias relacionados à radioterapia. Vocês vão receber pacientes, por exemplo, né, que vão realizar radioterapia curativa. Quando eu falo radioterapia curativa, quer dizer o quê? É um paciente que possui um tumor e você vai realizar as radioterapia para aniquilar esse tumor. Tá? Então busca a aniquilação total do tumor. Ou seja, é um paciente que vai ser, né? É um paciente que vai passar por vocês, aonde vocês irão fazer a aniquilação do tumor desse paciente. Vocês vão buscar a cura desse paciente. Vocês também vão atender pacientes com radioterapia remissiva. Tá? Quando chega o prontuário do paciente, vocês pegaram, leram, viu, radioterapia remissiva, quer dizer o quê? A busca da redução do tumor. Muitas vezes o paciente ele tem um tumor muito grandão, tá? Muito grandão. E em cima desse tumor, por exemplo, você vai realizar uma radioterapia para quê? Para minimizar, para diminuir o tamanho desse tumor, tá? E muitas vezes o médico vai lá e termina de fazer isso aqui através de uma cirurgia, por exemplo. Então, esse procedimento onde a gente reduz o tumor é chamado de radioterapia remissiva. E nós temos a radioterapia profilática, né? É uma radioterapia quando trata uma doença numa fase subclínica, ou seja, o médico ele percebe que talvez ali possa ter alguns vestígios de células que podem, por exemplo, multiplicar para um câncer, tá? Aonde o que acontece? Ele não sabe se ali tem ou não um tipo de tecido se formando ali para a formação de um câncer. Aí o que acontece? Tá? Ele vai lá e pede para poder realizar aquela radioterapia. Quando você realiza a radioterapia, é o que nós chamamos de uma fase, né, uma radioterapia para reforço no tratamento do paciente. É só para poder garantir mesmo que se tiver alguma célulazinha nessa região que a gente está suspeitando, realiza a radioterapia profilática, né, para fazer aquela limpeza mesmo, para ter certeza realmente que o paciente ele não possui nenhum tipo de, né, de desenvolvimento de tecido de neoplasia. Nós temos a radioterapia paliativa, tá? É quando busca a remissão dos sintomas, tais como dor intensa, sangramento e compressão dos órgãos. Eu tenho um tumor, esse tumor ele está aumentando o seu tamanho, tá? E essa região que eu tenho aqui é uma região, por exemplo, do sistema nervoso, por exemplo, do paciente que está passando aqui, ó. E aí o que acontece? Quando esse tumor ele está atrapalhando todo o processo aqui, né, onde o paciente ele acaba sentindo dores, pode realizar uma radioterapia para minimizar o tamanho desse tumor, minimizando o tamanho desse tumor para o paciente ele ter pelo menos ali um conforto maior em relação, por exemplo, ao seu tratamento. Ok? É chamado como radioterapia paliativa. Nós temos outros procedimentos de radioterapia paliativa, como por exemplo pacientes que possuem câncer no osso, que é o osteosarcoma, por exemplo. O paciente sente uma dor muito intensa, onde o paciente ele é submetido, por exemplo, à terapia de selênio. Então, são procedimentos, né, que vocês vão perceber nas matérias de radioterapia, são protocolos que vocês vão aprender a importância, por exemplo, desse tipo de procedimento. Muitas vezes o paciente numa fase muito avançada com o tumor. Nós temos a radioterapia ablativa, é quando administra uma radiação para suprir a função de um órgão, por exemplo, para você retirar a função desse órgão. Tá? Então eu tenho, por exemplo, um paciente que possui, né, um tumor lá na região, por exemplo, do sistema reprodutor feminino. Então eu vou aniquilar, por exemplo, a função desse órgão, né, justamente para que o paciente ele não venha apresentar novamente, por exemplo, um câncer, né, na região do colo do útero, por exemplo. Então é um procedimento onde você supre a função de um órgão justamente para não acontecer do surgimento de um novo câncer nessa região. Ok? Pessoal, a mudança é aprender novos caminhos e crescer no tempo certo. É permitir que a vida nos faça de nós pessoas cada vez melhores.
Eu agradeço imensamente, tá? Espero que vocês tenham entendido aí um pouco sobre a história da radioterapia. Eu estarei à disposição de vocês no período de aula, no momento, né, no nosso horário de aula, para discutirmos melhor o assunto. Qualquer dúvida, eu estarei inteiramente à disposição de vocês. Galera, um abraço, bons estudos. Até!